Opa, e aí? Eu sou o Salos e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a minha evolução em fazer mangá no decorrer de 4 anos. Vou mostrar os primeiros mangás que eu fiz até o que eu fiz atualmente, que é o Grifo. Então já se inscreve aí para chegar na meta de 500 inscritos, curte, comenta e vamos pro vídeo. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é Max. Esse aí é o segundo capítulo, porque infelizmente eu acabei perdendo o primeiro, mas como vocês podem ver, esse aqui meu nível de arte ainda era bem ruinzinho, eu desenhava bem mal, mas bem mal mesmo, era apenas alguns bonecos aí, sem anatomia nenhuma, como se fossem esboços, rabiscos, era bem ruinzinho. Então veio esse aí, que foi o primeiro remake que eu fiz de Max, de muitos, vocês irão ver. Esse aí eu continuava com o mesmo nível de arte, uma arte bem ruim, mas eu sempre gostei de fazer essa história em quadrinho e na minha mente isso aqui estava muito bonito, por incrível que pareça. E agora vamos pro próximo, que esse aqui é o outro remake que eu fiz novamente e continua do mesmo nível de arte, porque foi um intervalo bem pequeno que eu fazia esse remake, eu simplesmente não continuava a história, ou eu não gostava do resultado da história que estava, e aí eu mudava tudo. E aconteceu muitas vezes. Esse aí foi um dos mais longos que eu já fiz. Tinha vários capítulos, aí no final eu juntei tudo. E era esse nível de arte bem básico mesmo. Pra vocês verem o quanto eu evoluí com o tempo, né? Mas, mesmo assim, eu continuava fazendo essas histórias porque eu gostava bastante. Então veio esse aí, outro remake. E esse aí foi feito em folha azul, porque na época eu tava sem folha branca. E como vocês podem ver, já deu uma evoluída bem pequena, mas já dá de perceber que deu uma evoluída na arte. E eu já estava desenhando bem melhor nessa época, mas quando era criar personagens eu não conseguia muito bem ainda. Então, por mais que deu uma evoluída em relação ao primeiro, ainda era meio ruinzinho. Então veio esse aí, que foi na mesma época, como vocês podem ver, a mesma folha azul. E eu tentei fazer, mas eu nem cheguei a terminar o primeiro capítulo. E esse aí já era outro remake. E era sobre uma guerra e eu nem cheguei a terminar esse aí. Como vocês podem ver aí, a folha em branco. E foi Max 1. E já vem outro remake. Como eu falei, era muitos. Esse aí tava uma arte bem melhor que a do início, né? E como vocês podem ver, eu fui evoluindo de pouco em pouco. E já dava de perceber algo bem melhor aí nesses quadrinhos. Que já dava de ler a história, diferente dos primeiros, né? E após essa tentativa, né, eu decidi criar o Max definitivo, que é esse aí, Max 1, novamente um novo remake. Eu não largava de Max. E esse aí foi o Max mesmo que durou mais. Ele teve 16 capítulos, e esse aí foi o primeiro que eu fiz. Eu tinha umas canetinhas na época, então eu colori com canetinha. E como vocês podem ver aí, já tá bem melhor que o primeirinho que eu mostrei pra vocês. Esse aí foi o Max 1. Seguindo agora, já um tempo depois, esse aí é o Max 11. E esse aí é o meu capítulo favorito dos que eu fiz. E o meu estilo de arte já tinha melhorado bastante. Não estava no nível de hoje, mas já estava bem melhorzinho. Já dava de entender mais ou menos ali o que estava acontecendo. Por mais que a arte seja muito rabiscada, eu não me atentava muito a isso antigamente. Mas mesmo assim eu gostei desse capítulo aí. Até hoje eu vejo que dá de ler ele de boa. E é algo que eu acho bem legal. Agora o próximo é o capítulo 15 dessa mesma série, que foi o mais bem feito. Um dos últimos também, né? Já começa aí com um detalhamento bem grande, que algumas páginas eu coloria nesse mangá. E como vocês podem ver aí, eu já tinha evoluído muito mesmo. Muito em relação ao primeiro capítulo dessa série de Max. Não é nem os primeirinhos, é o primeiro dessa série, que teve 16 capítulos. Eu já detalhava muito mais, comecei a já usar um pouquinho ali de rachuras, mas nada muito impressionante. Esse aqui foi o mais bem trabalhado, eu realmente me esforcei bastante para fazer esse aqui. E na época eu fiquei muito orgulhoso de ter feito isso, e gostei muito. Agora saindo um pouco de Max, vamos para um HQ que eu tentei fazer, Brasil, que essa HQ contava a história de um super-herói brasileiro que ficava ali lutando contra os vilões. Ela tava com nível de arte
um pouco inferior ao de Max 15. Eu não sei porquê também, mas ficou um pouco inferior. E essa é uma história bem ruinzinha. Tanto é que eu nunca quis continuar, nem finalizei o mangá. Ficou só no rascunho mesmo, como vocês estão vendo aí. E ela realmente era bem desinteressante, não tinha nada demais. Mas foi uma tentativa. E esse aqui foi como se fosse o piloto de Grifo. O piloto é o primeiro. Foi nele que eu tive a ideia de fazer o Grifo, que é o Survival. Ele conta a história de um menino que acordava em um mundo misterioso, do nada. E aí ele acabava sendo atacado por uma moita. E aí ele era salvo por esse cara aí, que depois se revelava ser um monstro. E olhando assim não parece nem um pouco com Grifo, porque realmente não parece nem um pouco com Grifo. Mas a ideia principal, que era de um Isekai ali, né, veio daí. E foi daí que eu decidi criar o Grifo como um Isekai. Sim, o Grifo antigamente era um Isekai. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, o primeiro capítulo de Grifo original. Isso que foi feito lá pra 2022 ou 2023, eu não lembro exatamente, mas foi nessa faixa aí. E era a mesma história de antes, um garoto acabava caindo em outro mundo, né? Ele desmaiava e ficava em outro mundo. E aí era toda aquela história que você já conhece, né? A Emily, Jorge e Emorreu estão na prisão, eles lutam contra o chefe da prisão, o guarda-chefe. E aí o Emorreu e o Jorge acabam morrendo, a Emily luta contra eles e no final ela tenta salvar o Grifo, né? E se vocês prestarem atenção, tem várias cenas que são bem parecidas com a do mangá original que está agora, né? O remake de Grifo. E essa daí eu já tinha evoluído muito na arte, comparado aos primeiros, como vocês podem ver. Tá aí o capítulo 2. Diferente do que está agora, que vocês podem ver. Esse capítulo 2 era bem maior mesmo. Tá aí o Grifo, ou a forma que ele era. Eu já tinha evoluído bastante na arte aí. Tô cansado de falar, mas é verdade, eu tinha evoluído muito comparado aos primeiros, mas mesmo assim eu ainda tinha uns desenhos bem feinhos que eu fazia de vez em quando. Esse aí é o Grifo capítulo 2 original. Então vamos agora pro capítulo 3, que por mais que seja um pouco parecido com o que está agora, ele tinha algumas diferenças absurdas. Primeiro é na luta do Grifo contra o Gordon, que era totalmente diferente. Enquanto no original agora, no que está agora, né? O Grifo só apanha. Nesse aqui o Grifo apanha um pouquinho e depois o Terry chega para salvar ele. Daí eles lutam, uma luta super curta, mais curta do que está agora. E aí acaba desmoronando tudo e eles vão embora. É bem simplesinho, bem mais simples, bem ruinzinho também. E agora o quarto capítulo da série original, onde Kiss tem a melhor capa que eu acho. Aí eu já tinha evoluído bem mais do que o primeiro capítulo da série Grifo, como vocês estão vendo aí. Mas era aquilo. Eu já estava desenhando bem, mas em alguns momentos eu fazia uns desenhos bem feinhos, bem meio ruins. Até hoje acontece isso, né? Mas com menos frequência. E como vocês podem ver aí, era o quarto capítulo da série original, que ainda nem aconteceu essa luta aí, que era totalmente diferente do que está sendo agora, né? Nem existia o Kaizen nessa época. Tá aí o que era para ser o quinto capítulo, que não foi finalizado. Ele tem umas artes bem boas, mas no final ele não foi finalizado. Vocês podem ver aí algumas artes bem legalzinhas. E é nesse capítulo aí que o Grifo revela a sua forma completa, que era bem estranha, mas na época eu achava bem legal. E agora vocês podem ver e comparar com o de atualmente, né, que tá bem melhor do que esse aí. E no final eu não finalizei ele, ficou só no rascunho. Tanto é que ele nem tem capa nem nada. Eu nunca cheguei a finalizar ele. E finalmente chegamos ao que está agora, o Grifo capítulo 1, Liberdade. Esse aí vocês já conhecem, quem já conhece, né? E quem não conhece, esse aqui é o que está agora, o oficial. É como se fosse o remake, é o remake, né, daquele. Pelo visto eu gosto de fazer remakes. E nele ainda tem umas artes que é meio estranhas, mas pelo menos tá bem melhor do que o início.
Se for comparar com o Max do início, vocês percebem uma evolução gigantesca, que até eu gosto de comparar quando eu tô achando que a arte tá meio ruim. Eu lembro que antigamente eu desenhava muito, mas muito ruim mesmo. Aí tem alguns desenhos que ficaram muito legais, principalmente da Emily derrotando o chefe, esse aí, que é o meu desenho favorito dessa página. Dessa página não, desse capítulo. E realmente eu gostei bastante. Mas aconteceu uma coisa que fez com que eu pudesse evoluir ainda mais, que foi passar pro digital. Então a partir do capítulo 3, o grifo é em digital agora. E como vocês podem ver, esse é o nível de arte no digital. Como é mais limpo, dá de eu colocar mais detalhes e ficar mais bonito. Mas se eu não prestar atenção pode ficar bem mais feio. E esse era o nível de arte no meu primeiro capítulo de O Grifo no digital. Agora o capítulo mais recente, O Grifo, capítulo 6, onde está o ápice da minha arte em mangá. Esse é a primeira página do mangá, que já mostra um desenho bem mais bem feito do que o antigo do Grifo. Tá aí uma página de movimento para vocês verem. E ainda tem alguns erros, mas eu acredito que eu tenho evoluído bastante no decorrer de 4 anos aí. Esses são alguns desenhos de algumas páginas do capítulo 6. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você não se inscreveu, eu peço, por favor, que você se inscreva para me ajudar a bater a meta de 500 inscritos. Comente alguma coisa aí para ajudar a engajar o canal. E muito obrigado mesmo por todos que assistiram até aqui. É isso e falou!